Então nós vamos ficar de pé e vamos ler a palavra do Senhor. O tema hoje é o bom pastor. Qual o texto que nós vamos ler, né? Eu acho que esse salmo eu não precisava nem colocar na tela, que todos sabem de cor. Será assim não? Hã? Eu creio que muita gente sabe ele de cor. Né? Quando eu percebi que o avião ia cair, eu fiquei achando que o avião ia cair, eu comecei a recitar ele. Estava numa situação meio delicada e o avião balançando, batendo asa, parecendo urubu. Eu digo, agora ele vai, né? Digo, vamos aqui para o Salmo 23, porque eu tenho um bom pastor que cuida, né? Então ele é o socorro aqui agora para nós, diante dessa situação. Né? Não, irmão Wilson? Pastor bom, não é? É isso aí. Vamos lá, em nome de Jesus, vamos ler? O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, ou nada me faltará, em outra tradução. E ele não faltará, em outra tradução, né? Então seguimos. Ele me faz... Três. Amém. Não temerei perigo algum, pois tu estarás comigo, a tua vara e o teu cajado me confortam. Preparas um banquete diante de mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e meu braço se transborda. Certamente a bondade e o amor leal se seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei para a casa do Senhor enquanto viver. Pai de amor, em nome de Jesus, que o Senhor, pela sua graça e misericórdia, fale nos nossos corações essa noite. A tua igreja está aqui, Senhor amado, aqueles que estão distantes, estão de uma forma online assistindo a tua mensagem, que o Senhor os fale da mesma forma, Senhor. O teu amor, ó Deus amado, revelado em Cristo Jesus, os alcance cada coração nessa noite, Senhor. E por amor a ti mesmo, fala aos nossos corações, ó Deus. Por amor a ti, tão somente a ti. Porque do Senhor, para o Senhor, são todas as coisas. E estamos aqui para a glória do teu nome, Senhor. Toma nossas vidas em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, queridos? Fique à vontade. Salmo 23, o Senhor é um bom pastor, ou é o bom pastor. Pensando em Deus, orando ao Senhor durante essa semana, pensando no que iria trazer a igreja do Senhor nesse penúltimo culto do ano, né? E uma das coisas que Deus colocou no meu coração é de que Ele tem cuidado de nós. Uma das coisas que o Senhor colocou no meu coração é de que Ele continua cuidando de nós. E ainda que nós, irmãos, vocês podem ver que eu vou estar meio estranho, porque estou com esse trem nos olhos. E tem hora que vocês, dependendo do ângulo, né? Tem hora que você fica andando igual galinha no escuro, né? Tem que acostumar com isso, mas é preciso, senão você não enxerga também, né? Guilherme já está acostumado, né, Guilherme? Mas nós temos um Deus que tem cuidado de nós, queridos. E nós, pensando no que falar, amada igreja, e para a minha vida,
né? Antes de buscar em Deus uma mensagem para a igreja, eu preciso ouvir de Deus o que Ele quer falar comigo, né? Então, e aí o Senhor colocou esse salmo no meu coração e eu fiquei pensando nele. E estava em dúvida entre ele e o Salmo 46. Normalmente eu não tenho o costume de pregar no livro de Salmos. Mas é um texto que mostra a fidelidade do Senhor para conosco, né? E se tem algo que nós precisamos cada dia mais estar confiante, estar crendo, é nesse Deus presente, é nesse Deus que cuida de nossas vidas em todos os momentos. Então, esse salmo, o Davi que vai falar, para quem não sabe, eu acho que todos aqui sabem, Davi era um pastor de ovelha, não é? Davi era um pastor. E esse pastor, agora ele vai falar, ele com toda a autoridade, um homem que se colocou em meio às feras para defender as ovelhas. Vocês já viram lá que ele lutou com o urso, com o leão, para defender a sua ovelha, não fez isso? Fez isso. Davi, ele colocou em risco a sua própria vida para defender as suas ovelhas. E aí agora ele não vai falar de si, mas ele vai falar de um Deus que é um pastor que cuida dele. Ele vai falar do pastor que cuida da sua vida. Não agora ele vai falar de si como pastor, mas o seu pastor, né? Então, quando ele vai falar sobre esse supremo pastor que tem cuidado da sua vida, a primeira coisa no versículo 1 ele vai dizer assim: o Senhor é o meu pastor e nada terei falta. Há uma confusão muito grande com esse texto. Você vai ver esse texto em para-brisa de caminhão, ele vai estar em vários lugares. Porque há uma confusão, vamos dizer assim, um mal entendido sobre esse versículo. Porque alguém aqui não está faltando nada? Tem alguém aqui que não tem falta de nada nesse mundo? Tá tudo... graças a Deus. Porque eu tenho falta de algumas coisas. Então quando eu olho para esse texto, não terei falta de coisa alguma, quando você vai olhar para a sua vida, algumas coisas falta. Se não falta coisas, falta saúde. Alguma coisa falta, não falta? Em algum momento falta alguma coisa. Se não é na conta bancária, mas de repente uma situação adversa que você está passando ou irá passar. Mas em algum momento vai faltar alguma coisa. Então, quando esse texto vai falar, não terei falta de coisa alguma, ele não está falando sobre coisas. Como que muitas pessoas vão ficar divulgando ou fazendo propaganda do texto nessa perspectiva de coisas. Mas se nós olharmos mais fundo do que ele está falando dele mesmo, do Senhor. Então, nós temos um Senhor que não falta. O próprio Senhor Jesus, ele vai dizer: eu estarei convosco todos os dias. Ainda que um pai e a mãe o abandone, você não precisa temer, porque jamais eu vou te abandonar. O Senhor tem um compromisso com as suas ovelhas. O Senhor tem um compromisso fiel com as suas ovelhas. E o que é que Jesus Cristo fez para com as suas ovelhas? Ele entregou. Ele colocou ali a sua vida em prol das suas ovelhas. Ele entregou a sua vida e foi lá à cruz ao ponto de morrer com o objetivo de quê? De nos salvar. De salvar as suas ovelhas, vendo nós na perspectiva do futuro. O Senhor já nos
contemplava na eternidade cada um de nós. Então ali ele se entregou para nos salvar. Esse texto ele vai falar muito sobre quando você olha para ele, olha e faz um paralelo com a vida de Jesus, totalmente cristocêntrico, não é isso? É um texto que vai falar muito sobre Jesus Cristo. Então, queridos, tem um texto, uma tradução que diz assim: pelo fato de eu ter o Senhor como pastor, eu não vou ter falta. Eu não vou ter falta. Não vou ter falta de quê? Eu não vou ter falta dele. Ele não vai me abandonar. Agora, existe uma grande questão aí, queridos. É a questão se nós somos ovelhas. O compromisso do Senhor é com as suas ovelhas. O compromisso do Senhor é com as ovelhas. Porque Ele é pastor de ovelhas. E se eu e você temos andado angustiado, perturbado com algumas situações, nós precisamos compreender ou de repente nos colocarmos como ovelha, porque Ele tem um compromisso conosco. E reconhecê-lo como pastor das nossas vidas, reconhecê-lo como o dono das nossas vidas. Esse é o ponto. Então, o versículo 2, ele vai dizer o quê? Esse repousar, queridos, é um lugar de descanso, não é isso? Quantas pessoas estão aí hoje viajando à beira de repente, numa fazenda? Quantas pessoas estão à beira de uma piscina e descansa mesmo? E você vai ali para um resort, você vai para quem tem uma condição melhor, vai em um lugar mais, quanto a situação melhor, mais distante fica, porque quanto menos muvuca, melhor, mais eu descanso. E aí, queridos, você às vezes está aí num estresse absurdo, precisando de um momento, e isso é louvável, é importante você tirar esses momentos para, no meu caso, ir para o Maranhão e ficar nadando naqueles riachos, para mim já está bom demais. Ir lá para o Maranhão, ô Márcio, naquele riacho, água fresca, fresquinha, te liga o telefone, quando vem a palavra assim, pastor, você passa de canto. Pastor, não tô. Isso traz, irmãos, isso traz você volta com a leveza do corpo, sabe, da mente. Isso traz um descanso. Só que o Senhor aqui, Ele está falando sobre um descanso mais fundo, um descanso mais profundo, um descanso que não tem a ver com o lugar que você está, ou para um lugar onde você irá, não tem a ver para o ambiente que você está. Ele vai falar de um descanso da alma. Me faz repousar, é um descanso da alma. E quantos nos nossos dias estão precisando, estão buscando desesperadamente o descanso da alma? Porque o cansaço da alma, ele não vai embora numa noite de sono. O cansaço da alma, ele não vai embora com a conta bancária. O cansaço da alma não tem a ver com o que você tem ou deixa de ter. O cansaço da alma, somente o bom pastor pode trazer. Pode tirar o cansaço da alma. Só Ele pode trazer esse refrigério, esse repouso. Somente Ele. E aí o salmista vai falar: é Ele que me faz repousar. É Ele que me faz descansar. É Ele que descansa a minha alma. É Ele que aquieta a minha alma. É Ele que me traz sossego. É Ele que me traz alívio. É Ele que me traz calmaria. Somente Ele. Então, queridos,
Quando ele vai falar sobre isso, sobre esse descanso, volto a dizer mais uma vez que não tem nada a ver com o descanso do corpo, o descanso da mente. Tem um louvor que diz assim: aquieta minha alma e espera em Deus, né? Espera em Deus, minha alma. Por que a minha alma tem que esperar em Deus? É porque somente Ele pode trazer descanso para nossas almas. Só Ele pode trazer repouso para nossas almas. Somente Ele pode trazer essa qualidade de vida. O Senhor Deus, Ele quer cuidar de nós em todos os aspectos das nossas vidas. E aqui esses salmos, ele vai falar de uma jornada. Ele vai falar de uma caminhada. Ele está falando sobre uma caminhada da vida. Então, no andar nessa caminhada da vida que nós todos estamos trilhando, e iremos trilhar mais e mais, nós vamos passar por todas essas situações nas quais ele aqui está falando. Só que em todas essas situações, nós temos alguém que está cuidando de nós, como ovelhas. Temos alguém que está cuidando de nós. Ele restaura o vigor. O 3, ele vai dizer que restaura o meu vigor, guia-me pelas veredas da justiça. Quantos aqui têm andado por caminhos tortos? Quantas pessoas que você conhece que de repente estavam no caminho certo? Quantas aqui que estavam no caminho tão você até admirava, mas a impressão que dá é que ele deixou de ser ovelha, ou ela deixou de ser ovelha, porque tem essa questão de você não querer ser conduzido por ele. Se você não quiser ser conduzido por ele, nós temos um Deus educado que cuida daqueles que querem cuidado. Nós temos um Deus que zela daqueles que querem ser zelo. Que eu dependo de ti. Eu preciso de ti. Agora aqueles que não querem, que são aqueles autossuficientes. O adolescente tem muito disso, né? Eu sou dono do meu nariz, eu sei o que eu faço. Você olha para a criatura e fala assim: nem saiu das fraldas ainda, criatura. Tu não sabe de nada. Eu fico pensando, tentando olhar Deus olhando para esses cabeça oca, dizendo assim: eu sei o que eu quero da minha vida. Deus olhando para ele assim: é já que vai dar ruim. Mas não é? Não tem algumas pessoas que você vai conversar e você... Não, eu sei o que eu estou fazendo, está tudo certo, pastor. Eu sei que o que eu estou fazendo tá tudo de boa. Como é que você está, meu querido, minha querida? Está tudo bem. Você sabe que não está bem. Você sabe que não está bem. Mas você respeita. Você respeita, e já sabendo aonde vai dar, que vai dar ruim, daqui a pouco você só vê as notícias. Oh, meu Deus. Eu sabia que ia dar ruim. Mas a gente não pode fazer nada. Assim é o Deus com a ovelha rebelde, que não quer saber do cuidado do pai, não quer saber do cuidado do bom pastor, e sai aí. Você tira de um buraco, já viu aquele vídeo? Você tira de um buraco, daqui a pouco corre 10 metros, está caindo no mesmo buraco. Deus poderoso, é bem nisso. Então, acha que sabe, mas não sabe. E aqui, queridos, o que eu gostaria que você e eu saímos daqui nessa noite é com esse sentimento de cuidado, eu sou cuidado, e com o desejo de ser cuidado. Entende? Entende, Monilo?
Eu sou cuidado. Eu tenho percebido nesse ano de 2025 o quanto Deus cuidou de mim. Mas em 2026 eu quero continuar mais dependente dele do que nunca. Eu quero ser mais cuidado por Ele, porque eu de mim mesmo não consigo. Eu de mim mesmo não tenho nada a oferecer. Eu não tenho condição de trocar a própria fralda. Eu preciso, assim como é que é o Baruque. Que sejamos como Baruque. É uma preocupação terrível desse homem. Baruque está num questionamento. Amanhã é segunda-feira. Oh, Wilson, amanhã é segunda-feira. Baruque está desesperado aí, sem saber o que vai fazer. Amanhã cedo tenho que acordar. Meu irmão, Baruque está glorificando a Deus, porque tem alguém que está cuidando dele, tranquilo e calmo. Se vire. Se vire, porque eu quero continuar sendo cuidado. Eu quero continuar sendo cuidado pelo meu Deus, porque eu não tenho condição de cuidar de mim mesmo. Ele conduz os meus passos, Ele endireita e guia-me pelas veredas da justiça, o caminho reto. Somente Ele sabe qual é o caminho reto para a minha vida. Somente Ele sabe o caminho reto que eu posso trilhar. Porque para o homem diz provérbio que há caminho que para o homem parece. Mas no fim é morte. Então você quer que o Senhor te conduza na vereda da justiça, no caminho da justiça? Continue sendo ovelha dependente dele. Esse ano que está chegando aí, se o Senhor nos permitir, que sejamos dependentes do Senhor e Ele continue cuidando de nós em 2026. Amém? Pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Por amor a seu nome, Ele nos conduz. Faz isso, paizinho. Faz isso, ó bom pastor. Na minha vida, faz isso, Senhor. Em nome de Jesus. Versículo 4 vai dizer que mesmo quando eu andar, mesmo que eu ande por um vale de densas trevas. Quantos vales nós passamos, irmãos? Nessa caminhada nós não passamos por vale? Mas saiba que mesmo quando eu ando pelo vale e da sombra da morte, por que eu não vou temer? Eu não temo, eu não temerei o perigo algum, eu não temerei coisa alguma, porque tu, ó bom pastor, tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me conforta. A correção do Senhor para conosco é um cuidado, queridos. O Senhor corrige aqueles que Ele ama, aqueles que precisam de cuidado. Tem hora que a gente quer ser autossuficiente, tem hora que a gente quer ser crescido, tem hora que a gente quer engrossar o pescoço e dizendo assim, eu dependo de mim. O Senhor precisa dar um salavanco, trazer para cá com a sua vara. Venha para cá. Eu tenho um compromisso contigo, eu quero cuidar de você, eu me comprometi com você, e é esse compromisso, selado na cruz, que permanecerá até aquele grande dia. Que nós não sejamos aqueles rebeldes de querer ser autossuficiente. O seu cajado, a sua vara,
suas correções me confortam, Senhor. As suas correções mostram-me o quanto o Senhor me ama. E Senhor, me corrija. Corrija-me, Senhor. Corrija-me. Porque aquele que não aceita a correção, ele não é filho. Diz a palavra lá em Hebreu, aquele que ele não aceita a correção não é filho, mas bastardos. Porque o Senhor corrige aquele que ama. Então, queridos, o Senhor quer cuidar de nós. O Senhor tem compromisso conosco. O Senhor tem esse desejo de cada dia ser o pastor bom. Mas esse salmo, queridos, ele vai falar muito sobre um pastor. Aliás, fala só de um pastor, né? E muita gente aqui conhece o salmo do pastor, mas será se a gente conhece o pastor dos salmos? Faz toda a diferença. Porque o salmo do pastor é sobre uma pessoa, é sobre alguém. Mas o pastor do salmo é um Deus de intimidade. É um Deus que se relaciona, é um Deus que fala conosco, é um Deus que quer ouvir a sua voz, como diz a palavra do Senhor lá em João 10:11, diz assim, o Senhor, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dará a sua vida pelas suas ovelhas. Ele ouve Ele conhece a voz das suas ovelhas e as suas ovelhas os conhecem. Não é isso que ele diz? Ele está presente. Ele não é um Deus que está distante. O que é esse conhecer, queridos? Você pode até conhecer a voz de alguém, mas você pode de repente não querer se relacionar com essa pessoa. Você pode, de repente, alguém está falando comigo, está aqui atrás. E ele só fala, eu ouço a sua voz, mas o que ele quer é que eu vire e me relacione com ele. É que eu o abrace, é que eu tenha intimidade, é que ele seja íntimo. Que eu seja íntimo dele. Quantos aqui conhece o pastor do salmo? Porque o salmo do pastor não é relacionamento, é muito distante. Mas o pastor dos salmos é perto. É perto. Versículo 5. Prepara um banquete diante de mim, na presença dos meus inimigos, uns de minha cabeça. Vocês sabem o que é se ungir a cabeça? Existe na roça, né, irmão Cício? Na roça existe uma mosca que atormenta o animal. No Maranhão a gente chama varejeira. Aqui eu não sei como é que é. Aquilo ali é um tormento. A gente já não dorme como pernilongo, não é isso? O pernilongo fez barulho, você não... Eu lá em casa, nem só por mim, tem uma raquete lá que tem... do lado da cama. Quando escutou o barulho, enquanto não mata, não tem um sossega. Se tem uma coisa que tormenta, é uma mosca. Você pega um animal, tem uma mosca perto dele, o animal fica atordoado. Você sabe o que ele faz para a gente não ficar perturbado, não perder a paz? Você sabe o que significa isso? Ele unge a cabeça
para que você não fique perturbado. É para que você fique tranquilo, para que você tenha paz. O inimigo não tem acesso à sua cabeça. Ele não vem tirar você da paz. Não tem umas moscas aí que vêm tirar você da paz? Tem. Elas zoam aí que você perde o sono. Mas quando você tem um pastor, você fala assim: pastor, unja aqui. Unja aqui, me dá paz, pastor. Me dá paz. Esse ungir a cabeça da ovelha, querido, é para que aquele animal que vem ali para causar confusão na sua mente fique cada vez mais distante. Você consegue imaginar o quanto Deus cuida de nós? Você consegue ver os detalhes nessa caminhada da vida, o quanto Ele cuida de cada um de nós? E eu vou falar uma coisa para você: com perturbação não tem descanso, com perturbação não tem tranquilidade, com perturbação na mente você não tem paz. Mas nós temos um pastor que nos dá paz, ungindo a nossa cabeça e afugentando toda mosca que vem querer trazer confusão para nossas vidas. Não é isso? Unge minha cabeça com óleo e faz transbordar o cálice. Cálice tem a ver com paz. Transbordar do cálice. Transborda a tranquilidade. Transborda o sossego. Deita e dorme em paz, irmão Nilo. Porque eu tenho um pastor. Eu tenho um pastor que guarda a minha mente. Eu tenho um pastor que guarda o meu coração. Eu tenho um pastor que traz tranquilidade para a minha alma. Eu tenho um pastor que me traz paz. Eu tenho um pastor que traz paz. Então, querido, talvez você tenha entrado nessa noite aqui com a falta de paz terrível. Mas o Deus poderoso que traz paz sobre as nossas vidas está aqui nessa noite à sua disposição para que você saia daqui com a cabeça totalmente protegida por esse pastor que cuida. Esse pastor que unge a cabeça e guarda a sua mente e o seu coração. Amém? E o versículo 6. Certamente. Eu gosto muito dessa tradução que diz certamente. Certamente é alguém que tenha dúvida? Absoluta. Gostei, Nilo. Certeza absoluta. Eu não tenho dúvida que a bondade e a misericórdia, que é o amor leal, a bondade e as misericórdias do Senhor me seguirão. Quando? Oh, querido, é o ano inteiro. É o ano inteiro. É o 2026 inteiro. Certamente, com certeza, que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirá todos os dias, de mês a mês e de ano a ano, para a glória de Deus. Irmãos, pelo amor de Cristo, não saia daqui nesta noite perturbado, cheio de confusão da mente e do coração, e principalmente na alma. Mas saia daqui nesta noite com essa paz e essa tranquilidade da alma. Você tem um Deus, você tem um pastor bom que cuida de você como ovelha. Então somente seja ovelha para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Todos os dias da minha vida, e eu vou habitar na casa do Senhor. Quanto tempo? Para sempre. O que eu quero é habitar na casa do meu Senhor.
Enquanto viver, eu quero estar, nessa tradução aqui está, enquanto viver, eu quero estar na casa do meu Senhor. Eu quero exaltar o nome do Senhor enquanto viver. Glória a Deus. Eu quero falar desse Jesus. Eu quero falar desse supremo pastor que cuida da minha vida, que cuida da minha família, que cuida da minha casa, que tem um compromisso e um selo cravado com sangue. Compromisso real, uma fidelidade que não muda. Compromisso que Ele tem comigo e com você. E que você, irmãos, pelo amor de Deus, levanta a cabeça. Não ande nesta vida, ou não encare essa vida como alguém que não tem um dono. Alguém que está abandonado. Alguém que não tem a direção. Que isso? Quem é que conduz você pela vereda da justiça? Quem é que acalma seu coração? Quem é que traz paz para sua alma? Quem é? É Ele. Você tem um pastor, querido. Ô querida, pelo amor de Jesus. E se sua alma está angustiada, faz como o salmista. Ô minha alma, espere em Deus. Ô minha alma, lembra, ó minha alma, espere em Deus, porque eu louvarei. Se a minha alma está tranquila, se a minha alma está em paz, o que é que tem nos meus lábios, queridos? É louvor, é glória, é aleluia. E é isso que o Senhor tem para mim e para você, queridos. É isso que o Senhor tem para nós. Amém? Vamos agora para o Salmo 46. Não poderia deixar da gente pensar nesse Salmo 46. Eu peço aos irmãos, por gentileza, que podem, vamos ficar de pé. Aí e contempla essa leitura. Leia de todo o seu coração, pensando nesses detalhes, nesse Deus que cuida, nesse Deus presente, nesse Deus conosco, nesse Deus. Vamos lá, em nome de Jesus. Salmo 46, é só 11 versículos, só, é pequenininho. Deus auxílio sempre. Oh, gente. Bora. Por isso não beberemos, ainda que a terra trema, os montes afundem o coração dos mares. 3. Ainda que as águas mudam, se agitem com rios, sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio, há um lugar. Se tiver toda essa confusão, se tiver a vida estiver assim, há um lugar, queridos, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo onde habita o Altíssimo. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita quem? Ele. Tem um lugar de descanso para você? Tem. Tem um lugar de tranquilidade para a sua vida? Tem. É lá. É lá. Simbora. Deus está no meio dela. Não será abalada. Deus vem em seu auxílio. Deixe romper a caminho. Continuamos. Nações se agitam.
O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa... O Deus de Jacó, o Deus dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa segurança. Ele que cuida da minha vida. O Deus dos exércitos está conosco, está presente, está cuidando de nós. O Deus de Jacó é a nossa segurança, é a nossa torre segura. Não se abala. Primeiro versículo que eu li. Vamos terminar a leitura, depois eu falo. Seguimos, 8. Parem de lutar, saiba que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó. O que é que você quer mais? No dia que eu fui batizado, no dia 12 de dezembro de 2000, recebi o pastor, falou assim, lá na Assembleia de Deus de Utinga. O pastor falou assim, Márcio está com a oportunidade. Eu criança, né? Não tenho nada para falar. Como assim você não tem nada para falar? Você foi batizado hoje. Bora. Lá vou eu. Até hoje ainda tremo quando eu subo no púlpito, né? Mas naquele dia foi demais. E aí o versículo que veio no meu coração na hora. Salmo 125. Nunca esqueço. O que está escrito lá? Vocês sabem sim. Salmo 125? Hã? Vai aí, ajuda eles aí. Os que confiam no Senhor são como? Não se abalam. Os que confiam no Senhor, eles são como os montes de Sião. Eles permanecem para sempre. Esse foi o primeiro versículo que eu li na igreja. E até um dia, né? Foi em 2000. Fez agora, 25 anos, né? Amém, queridos? Ô, meus irmãos, não saia daqui, pelo amor de Deus, com a alma perturbada. Não saia daqui com essa mente cheia de confusão. Você tem um Deus que unge a sua cabeça, que conduz os seus passos. Você tem um Deus que aquieta a sua alma. E que esse ano de 2026 que está chegando, que seja totalmente na dependência desse Deus poderoso, na dependência desse bom pastor. Ele diz, eu sou o bom pastor e cuido das minhas ovelhas. E se você ainda não é ovelha do Senhor, o que você está fazendo aí? O Senhor tem compromisso com as suas ovelhas. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dará a vida pelas suas ovelhas. Se nós somos ovelha do Senhor, deita e dorme. O que diz lá o Salmo 92 parece? Em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor me faz repousar tranquilamente. Não fique nessa confusão. E hoje, sente-se.
Isso não tem nada a ver com o que tem ou deixa de ter. Não tem nada a ver. Você vai chegar em lares que tem de tudo, não falta nada. As coisas que esse mundo pode dar, tá tranquilo. Mas não tem paz. Não tem paz. A confusão reina. A confusão reina nessa casa. A confusão é completa nessa casa. Queridos, o que falta nessa casa, pelo amor de Deus? O pastor. O pastor. O bom pastor. E agora você chega em um casebre que não tem nada. De longe você escuta glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. De longe você escuta. Como é que tá aí, irmão? Tá bom demais, pastor. Como é que tá a vida? Tá maravilhosa. Não tem a ver com o que você tem, referindo a coisas. Tem a ver se você tem o pastor. Essa inquietação da alma, as pessoas às vezes conseguem comprar as suas triplex, achando que a paz está sobre o seu triplex. E é da janela desse triplex que ele tira a sua própria vida. Porque lhe falta o pastor. Não é errado ter as coisas, muito pelo contrário. Tem a sua casa boa, tem seu carro bom. Agora que não falte o pastor. Que não falte o pastor. E ainda que você não tenha as coisas, mas nunca questione o pastor. Porque ainda que falte coisa, o pastor não vai faltar. Estou triste, não vou para a igreja, estou triste, não quero saber de cultuar a Deus. Faltou isso, estou com a conta para pagar, sei lá, acabou meu namorado, meu marido me abandonou, acabou Deus, onde está o meu pastor? Fiquei ligado, já não quero saber de congregar. O quê? Conversa é essa? Essas coisas vão acontecer aí em 2026. Mas o pastor vai estar lá. Saiba que o pastor da sua vida vai estar presente. O diagnóstico não veio contrário àquilo que eu queria. O pastor está lá. O pastor está lá. Já contei para vocês aqui, uma certa feita, entrei num elevador com a criança morta no braço e a mãe gritando: onde está Deus? Onde está Deus? Onde está Deus, capelão? Onde está Deus? Chegaram lá, me colocaram diante dessa situação porque a criança estava morrendo, e aí chegaram lá e falaram: ajuda lá a mãe lá porque a criança está partindo. E aí pegaram, a mãe pega a criança e coloca no meu colo e começa a gritar: onde está Deus? Onde está Deus? Eu digo: está aqui chorando com a gente, minha filha. Deus está aqui. Diante da morte, Deus está presente. O pastor está aqui. Diante da tristeza, Deus está ali. Deus está cuidando. E eu com aquela criança ainda quente no braço. E: Senhor, cadê o Senhor? Ele estava lá. Ele não deixou de estar presente. Em meio àquela angústia, aquela tristeza, aquele sofrimento terrível, que você não tem palavras. Mas ele estava ali. Esteve presente em todos os momentos daquela situação que passamos ali. Vocês compreendem esse Deus que não falta? Vocês compreendem esse pastor que não falta? Então, quando vocês agora olhar para esse Salmo 23, vocês olhem para ele dizendo: eu tenho um pastor que nunca, jamais vai faltar. Nunca, jamais vai faltar. Então, eu
o exaltarei. Eu o exaltarei. Ainda que as coisas não aconteçam como eu, aos meus olhos, imagino que seja o melhor. Eu, aos meus olhos, achando que de alguma forma está tudo errado. Ou o Senhor, que tudo sabe e tudo pode, está ali conduzindo a sua vida. E Ele há de cuidar da minha e da sua vida durante esse ano que está chegando. Porque Ele é um pastor fiel. Que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não muda a sua essência. Amém? Saia daqui diferente nessa noite. Em nome de Jesus. Perceba o cuidado desse bom pastor que cuida. Amém?